Salve, salve, fã da velocidade, ligado com a gente no Pelas Pistas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast mais veloz da internet brasileira começando mais uma semana. Quem tá nos acompanhando pelo vídeo já viu que nós temos um convidado especial aqui no programa de hoje. De perfil, vou ficar de frente. Quem tá no áudio já deu pra ouvir a voz também aqui. Hoje a gente recebe o Tony Canaan no nosso programa. Tô aqui com o Nelsinho, que voltou de viagem, Nelsinho. Bem que você falou, né? Do aeroporto pra casa. Pra casa, de casa pra cá. Um café bem forte. Pancada. Tá animado hoje, hein? Tô animado, tô com a língua afiada, então... Isso. Christian! Toma cuidado, Tony. Ele só roubou meu lugar uma vez, mas... Exato. Nossa, a capacidade de fazer isso. Deus castigou já. Ele ficou super triste, viu? Tudo certo, Christian? Tudo ótimo, tudo pronto pra guerra aqui. Pronto pra guerra. Você ligado com a gente mais uma vez, obrigado pela companhia. Se estiver no YouTube, já pode deixar o like no vídeo. É uma pena que vocês não viram os 15 minutos antes do programa. Meia hora antes do programa aqui, que vocês não viram. Mas foi demais. Se inscreva no nosso canal, no nosso Instagram também, no @pelaspistas360. E bora pro bate-papo. Aqui tem muita coisa pra contar. Tony, primeiro, pô, que bacana você tá aqui com a gente, viu, Tony? Não, coincidiu, obrigado. Agradecer o Christian, meu empresário, que... Conseguiu um dia de mídia bem agitado. Pronto, né? já começou. Ele usou de chantagem das nossas amizades do passado. Eu nunca fico segunda-feira, mas na verdade, não, brincadeira, eu cheguei no sábado, ia ser muito pesado eu voltar domingo à noite. Eu preciso estar de volta mesmo, mas E calhou, e hoje foi legal que a gente fez um outro programa de manhã. E aí eu falei, pô, a gente até brincou. Ele falou, por que você não vai lá hoje? Eu falei, hoje coincidiu de eu ter tempo. Hoje então, dá. Então estamos aqui. Show de roda aqui. O programa que o Tony falou foi o Bola da Vez, lá na ESPN, que você vai acompanhar próximo das 500 milhas de Indianápolis. Olha, Emi, pra você ver como é que são as coisas. O teu carro, que é o carro do Nelsinho, né, na verdade, né? Você comprou isso aqui? Não. Cara, te dei. eu tinha... Não, você me deu nada. Te dei cara. nada, não, sei lá. Mas eu tenho... Acho que foi numa corrida que eu fui... Não sei se foi na época da NASCAR. Eu sempre gostei de colecionar os carros dos brasileiros. Eu tenho os NASCAR dele, eu tenho os seus NASCAR também. E eu tava lá em Brasília. Aí quando a gente foi começar o programa, eu trouxe alguns dos Indy que eu tinha. Esse aqui não é de brasileiro, mas estava lá. Não, esse daí é o carro do Dário. O teu... Bom, esses três estão aqui desde o nosso primeiro episódio. Eles estão aqui. E daí, como você foi no outro programa, você tinha comentado, eu trouxe o capacete. Vamos até virar ele. Vamos deixar ele assim, tá? Que esse capacete aqui então, é você, o... 2002, a última corrida que nós eu, Cristiano e ele, que a gente fez juntos, foi no México, 2002. Despedida do Christian que tava indo embora, eu também, eu tava indo pra Fórmula Indy, que na época era kart, e o Cristiano tá indo pra Fórmula 1. Então, o meu capacete era a minha pintura na frente, o dele, o do Tony era o Tony na frente, o Cristiano era o Cristiano na frente e os outros dois atrás. Então, vão até, em homenagem, ó, a gente deixa aqui. Só que... Eu prefiro o teu capacete prateado, eu já falei isso pra você. Eu mudei já. Agora então, o teu capacete prateado é o mais bonito que você tem. Eu acho o prateado com azul. Eu acho laranja e esse azul mais bonito. Esse aí é a cor original, desde que eu tinha 8 anos de idade, foi a cor que eu desenhei. A gente fez um momento pelas pistas, o momento pit stop uma vez aqui, que os dois contaram as origens do capacete. Qual que é a sua origem? Cara, a origem é o seguinte, meu pai falou pra mim, ó, eu queria um Bell XFM1, eu, Christian, a gente fica falando de capacete o tempo inteiro. Eu tinha um Iduma, que se apertava e abria assim, o de motoboy lá? De motoboy, Sim. Aí meu pai falou, ó, você vai com o capacete, você quer um Bell, você cria a tua pintura. E eu peguei um pedaço de papel. Você não queria aquele Nava do Nava do Shiver? Não, mas que aparecia muita boca, eu não sei se eu fazia careta quando eu guiava. Sabe que você põe... Os caras pegam... e aí eu tenho, um dos meus melhores amigos de escola, a gente cresceu junto até hoje, e o moleque era, gente, meu cabelo é ruim, né, sempre foi, ele era um loiro, e ele tinha o cabelo meio longo e ele usava o cabelo meio pra trás, assim, da orelha. Você patinava com ele lá no Parque Ibirapuera ou não? Não, tá louco? Não, isso daí era antes da época do patinho? Não, 8 anos de idade. Ah, tá. E a gente tava na 5ª série, que eu fiz umas 6 vezes a 5ª série. Não, depois a gente conta isso. E aí ele fazia um sucesso com as meninas e por causa do cabelo. Aí é exatamente isso, são os cabelos. Olha só. Pra trás da orelha e ficou. Entendi. Como eu não tinha cabelo bom, eu fiz no capacete. É essa a história. Caio, o nome dele, tem meu amigo até hoje. Espetacular, aí já começou quente nosso programa mais uma vez. Deixa o like no vídeo, tá demais. Se estiver no áudio, pode dar aquela curtidinha de 5 estrelas.
Pessoal, antes da gente entrar nos assuntos de Tony, de carreira, de Stock Car, um monte de coisa, a gente tem Fórmula 1 esse fim de semana, voltando ali, o Grande Prêmio do Azerbaijão, que nós vamos ter, além da corrida, nós vamos ter a prova sprint. Tá para ser oficializado ainda, mas possivelmente nós vamos ter uma nova configuração em relação às outras etapas, que vai ser, na sexta-feira, o treino livre, normal, um treino livre só, e o quali pro domingo. E vão isolar a sprint para ser o quali no sábado da sprint e a sprint race no sábado, ou seja, vão dar uma separada, uma coisa meio, tentar deixar aquela tradição da Fórmula 1 ali. Primeiro saber de você, Tony, o que você acha da sprint race para a Fórmula 1? Cara, eu vejo muita gente reclamar. Eu sou meio das antigas, eu não sei se é uma coisa que... Eu acho que eles estão testando para ver se isso pega em relação aos fãs. Vem mudando muito a Fórmula 1 desde que a Liberty... Por exemplo, hoje é uma febre, né? Nos Estados Unidos. Ninguém sabia o que era a Fórmula 1. 10 anos atrás. 10 anos 5 atrás. anos atrás. Eu fui jantar com o Rubens, a história é famosíssima. Fui jantar com o Rubens, a mulher chegou na mesa, entregou a câmera pro Rubens pra tirar uma foto, ele achou que era com ele, falou, não. Ela veio, me abraçou e deu a câmera pro Rubens tirar a foto comigo. Mas, enfim, adoro essa história. Ele veio todo, claro, ela veio, me abraçou, ele... Bom, enfim. Então, não é que eu sou fã ou não sou fã, a gente já fez isso na Indy também, e não pegou muito. Então, pra mim, eu acho que eu ia na tradicional. 2 treinos livres, classificação e a história da câmera porque ela gostou do seu cabelo, não gostou do cabelo do Rubens. Não, mas então, também não é fã. O Rubens não tem cabelo. O Rubens não é uma comparação. Então, mas e vocês, o que vocês acham de... Acho que a gente já discutiu um pouco de sprint aqui, mas o que vocês acham desse novo formato da corrida? Eu acho interessante eles testarem coisas novas, que tem que testar, né? Mas eu prefiro o jeito tradicional. Isso não tem a dúvida. Você tá querendo dizer não ter a sprint race ou ter a sprint race? Não ter sprint race. Mas eu sou a favor deles testarem coisas novas, porque as coisas vão mudando, os carros vão mudando, né? Mesma coisa do DRS no começo. Era uma coisa muito estranha, mas se não fosse isso, as corridas iam ser 10 vezes mais chatas, né? Então, tem que evoluir, que eu digo, tem que ter coisas novas pra... Às vezes tem uma coisa que encaixa, às vezes tem uma coisa que o fã gosta. E tudo que muda incomoda, né? Sempre vai incomodar. E tudo que pega na Fórmula 1... Ainda mais lá na Europa, né? Ainda mais na Fórmula 1, que pra eles mudarem uma vírgula, eles levam 89 mil anos pra fazer isso. Mas quando uma coisa pega, todo mundo acaba fazendo. Igual o DRS, aí começou o DRS, começou os push to pass, começou em todas as categorias, entendeu? Então, se eles acharem um formato que funcione, acaba... Né, todo mundo acaba absorvendo isso também. Né? E você, Christian? Meio que da mesma opinião. Eu acho que mudanças são importantes, você precisa fazer, mas eu enxergo a Fórmula 1 como aquele formatinho que a gente está acostumado desde quando todo mundo era moleque. Eu sou ainda. Então, abre o box, todo mundo para lá no grid, a linha é uma corrida, 2 horas, vamos pra guerra durante 2 horas, quem ganhar ganhou, quem não ganhar não ganhou. Eu não sei, eu acho que é mais... Uma sprint race é mais atrelado ao automobilismo norte-americano do que ao automobilismo europeu. Eu vejo desse jeito. Tem muitas categorias, tipo de GT, que elas faziam isso também, né? Pra ocupar um sábado, trazer um pouco mais de barulho. Mas eles fazem porque a Fórmula 1 teve durante muito tempo as equipes dominantes, né? Então tem que criar algumas coisas pra tentar quebrar isso um pouquinho, né? A dominância da Mercedes. Acho que você falou uma coisa certa aí. E não é porque a Liberty é americana, mas os caras têm a visão. A Fórmula 1 na Europa não precisa de mais gente para gostar de Fórmula 1. Fórmula 1 nos Estados Unidos, ninguém sabia o que era. Sim. Tudo bem, deram um rabo gigantesco com o negócio da Netflix, que eu nem acho que eles acharam que ia ser desse jeito. Não sabiam mesmo. Mas agora tem que dar uma americanizada na história, porque o americano não vai sentar lá, que tá acostumado com as bandeiras amarelas. Relargada, junta todo mundo, que aí começa meio que reseta tudo de novo. O futebol americano, eles assistem futebol, acham horrível. Porque tem 0-0, né? Como é que faz? Acaba o jogo sem ninguém ganhar. Então, eu acho que isso é uma visão já do grupo, falando assim, vamos conquistar a América. E tá funcionando. Então, eu acho, na minha opinião, posso estar errado, que as sprints são mais para adaptar para o pessoal que... São 4 corridas nos Estados Unidos. Não, 3. 3. Cota, Miami e Las Vegas. Exato. Por enquanto são 3. Por enquanto. Então, assim, eu acho que os caras vão
estão tentando adaptar para ver se funciona. Aí se pega na Europa e para os Estados Unidos, isso os caras falam, é um no-brainer, isso aí não vai ter, vai funcionar. Então que faça todos os sprint race nos Estados Unidos. Verdade, Mas- pode ser. Então Mas a só as 3. Não, mas não vai ter- Mas isso não é questão dos Estados Unidos ou não, na minha opinião. É TV. Se funciona pra TV, TV. aí em qualquer lugar Verdade. funciona, entendeu? Isso é mais pra TV, não é pro Guanasca que tem aquele público. É mais... Se funcionar pro formato TV, se tiver mais audiência, se funcionar, aí vai, entendeu? Independente da pista. Né, isso é interessante. Eu acho que pista ajuda, por exemplo, Interlagos sempre tem uma corrida sprint legal. As provas são sempre... Porque Interlagos, na Fórmula 1, as provas são sempre boas. Então isso pega bem. Uma coisa que pode mudar é o quali. O quali ainda tá em dúvida entre ser Q1, Q2, Q3 mais curto ou volta única. O quali da sprint. Eu sou a Volta favor da única. volta única. Eu sou fã da Porque volta a única. melhor época da classificação foi quando os mais lentos iam, os mais rápidos iam vindo até uma vez e é uma volta só. Dino, mas isso, aonde acontece isso aí? Nos Estados Unidos hoje Não, em dia. volta única. É assim, você pega os ovais, entendeu? Pra mim, a melhor classificação ever era que não era volta única, acabava sendo 4 voltas, mas a volta era tão curtinha que parecia a volta. Classificar A em média. Nazaré, pra mim, Nazaré. era a melhor pista de todas. Eu sou super a favor. E ainda mais no misto, eu falo, ó, isso é que nem kart. Sai, dá 2 voltas e para. É. Mas já conta saindo do box. Quem for bom de pneu frio, Exatamente. Uhum. Isso você não tinha parado pra pensar. Eu sou fã da volta única também. Eu acho muito legal, mas não tinha pensado no pneu. cara, em Indianápolis você sai do box, faz 2 curvas, bandeira verde. Se vira. Você não dá uma volta de... Não, dá uma volta. Não. Sai, passa, desculpa. Você Tá, sai, sai, passa, uma volta. passa e a próxima Tá. abriu e dá 4 pra Então, morte. mas aí também é difícil. Você acabou de falar 4 pra morte, sendo que o carro vai mudando. Sim, a num hora que carro chega você na tá volta, aqui, isso. exato, entendeu? Você já, na primeira volta, você já tá tão neutro com o carro que você tem medo de encostar no carro. Você tem medo de A fazer volta de Nazaré, que o Chris falou que aquecia 2, mas 2 num oval de meia milha, nada. Uhum. Imagina, a gente virava 19 segundos. E daí, a hora que o pneu entrava, você sabia que era aquela volta. Então, tudo acontecia em 19 Exatamente. segundos. Tá aí, você inclusive pode colocar nos comentários aqui se você quer classificação única, se você quer o Q1, Q2, Q3. Eu gostava daquele 1 hora e 12 voltas também, que tinha. Mas aí fica meio chato. porque Você acha que é maçante? É muito tempo, sei lá. Eu sou fã de uma volta. Ou senão, quando era 1 hora, que todo mundo esperava os últimos 5 minutos, Sim. só que daí ninguém mas aí conseguia fica andar. Era aquela uma zona zona do exato, caramba. né? porque era Todo mundo tão- bravo com o outro. Isso, exatamente. E por isso, até por isso que mudaram, né? Porque a televisão também ficava 1 hora pra 10 minutos Você de vê, ação. a e gente 50 na minutos. Stock Car já dão 8 minutos, ninguém sai. Fica deixando tudo pro final. No final, aí sai todo mundo brigando um com o outro, porque, pô, você me fechou? Sai antes, porra. Mas faz tanta diferença esse Não, aí? Não. É pouco, mas Ah, aí... 1 minuto antes. Não, aquele, para com isso. eles Não, querem não. pegar um vácuo do outro. A teoria dos teóricos é o seguinte, que aí vai na cabeça das pessoas, que a pista vai ficar melhor na última volta. Eu falei, gente, o carro é ruim a volta inteira, não vai ficar melhor em nada. Agora, na verdade, por que acontece? Vamos supor, a gente teve o quali agora. Você sai, tem 12 carros, na classificação. Se você sai logo que der a verde e os outros 11 ficam esperando que nem esses caras... Você pega a os hora- caras no meio da A volta. hora que eu tiver na minha segunda volta rápida, eu vou pegar os caras saindo do box. E a chance deles não deixarem você passar é muito alta. É muito alta, aí eles te É. atrapalham, tudo bem, eles podem tomar um pênalti, mas ao mesmo tempo, numa volta rápida, vocês sabem, por mais que o cara te deixe passar, dá uma atrapalhadinha. Sim, dá. Aí você vai passar 4 carros na tua volta rápida, aí você acaba cedendo. Mas também tem o caso de 15 carros saírem com pneu novo e é um pouquinho de borracha que eles colocam na pista. É uma coisa que a gente nunca mediu Sim. e nunca vai saber. Uma categoria que é 1, 2 décimos de diferença de 15 carros, é um Não, nesse problema. aspecto pode ser. Entendeu? E aí tem a questão do vácuo, Do vácuo. também, entendeu? Que ajuda. Não, vácuo, e depois eu acho que os engenheiros, cloud cover também, de repente, se no finalzinho dá uma esfriada, cai a temperatura. Mas aí pelo menos Não, você tá isso na aí mesma não. situação que todo Todo mundo. mundo. Não, ok, mas se você esperou até o final e daí encobre um pouco a pista também. Mas eu, deve por ajudar. exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de sair, que nem eles saem. Os caras saem, Christian, tipo, virava esse fim de semana, sei lá, 41, não é? 41. Os caras, a primeira volta viravam 47. Pra mim, não esquenta. Pra segunda volta virar 41. Eu não consigo. Mas você tem que ver se o 47 é porque ele acelerou e esperou um tempão por Entendi, causa de algum Entendi. espaço. Eu alguma já coisa. saio meio que rápido.
Não saio gastando o pneu, mas eu não consigo. Eu viro 43, 44 para virar. Mas o pneu tava durando quantas voltas, São Paulo? O pneu é bem constante, assim. Ele não tem um pico gigantesco, ele não cai muito, mas em São Paulo, por causa dessa asa que voltaram às antigas, tava demorando de esquentar, porque não tinha aderência. Então, Tá, mas na você hora que vê, ele é a entra... primeira vez, você não assistiu, não sei se você viu ainda. A classificação não. Saiu, deu verde, saiu. Todo mundo no Todo começo. mundo saiu. Tinha caras que saíram e deram 2 voltas bem devagar, Aham. mas ninguém ficou lá sentado esperando. Entendi. Tá, na hora que entra o pneu, ele dura quantas voltas? 2 voltas. 2 voltas. 2 voltas. Terceira volta já é 2 décimos Depende. pior. Se você abusa demais, ele esquenta muito, você já sente 2 curvas depois. É uma carro pesado. E eu fiz a mesma pergunta aqui pro meu sócio, mas como é que é esse pneu desse ano em relação ao pneu do ano passado para você? Ele é mais constante, é um pneu mais duro, mas é um pneu que tem por exemplo, essas histórias de ir para corrida 2 agora tá ficando mais difícil, porque o A drop, queda do né, a pneu. queda do pneu é muito menor. Então é um pneu melhor? Debatable, a gente vai debater aqui o dia inteiro, porque você pega um pneu que tem um pique e cai, aí você tá tirando mais do talento das pessoas. Hoje, por exemplo, você tá tirando a vantagem da segunda corrida de um cara que podia, porque o pneu é super constante. Então, é melhor? Vamos discutir isso juntos. É um pneu melhor porque ele é mais constante. Mas na minha opinião, né? o pneu melhor é a qualidade do pneu e independente do lote que ele vem, isso, aquilo, ele ser constante. Eu ouvi alguns comentários Teve diferença esse fim de Átila- semana. que teve diferença de pneu. E esses pneus todos vieram do mesmo lote, que ainda é do primeiro lote Sim. dos pneus, né? Eu não sei porque, enfim... Agora, Tá, são mas a diferença, teorias como é também. que ele sabe se ele não compara Não, com você nada, não- porque você não nem tro- tem pneus suficientes Não, porque para eles- comparar. É porque no final da sexta-feira, o último treino, geralmente eles colocam um jogo de pneu novo, e aí, aí a próxima sessão é a tomada de tempo. E Então é eles outro jogo de pneu novo. E outro jogo de pneu novo. Então eles estão comparando essa última saída com a classificação. E alguns, sei lá, eu vi do Átila na TV, ele falando que tinha diferença. Você tá me falando A gente aqui. achou- Tudo bem, a só gente que achou, por exemplo- a última saída de sexta-feira você tá andando numa certa hora na pista, com nível Não, de borracha. também, Aí mas... no sábado as condições são Agora, outras. Fala. Não, mas acho que o último treino foi logo antes da tomada de tempo, Foi antes né? da tomada de tempo. E Foi teve, uma hora antes. Teve mais assim, Cristian. Então ele fez um quali sim antes de Uma sair hora pra antes. Mas eu vou te falar um tá. exemplo, uma coisa que eu nunca vi, que só acontece aqui. Você já viu inverter pneu de lado? Já, na roda, você tá não, mas falando? nos Estados Unidos, em algum lugar que você correu na vida, o cara falou, vamos botar inverter, não de um lado pro outro, inverter o pneu ao contrário, Não, depois da tomada. depois da tomada. Não, eu já Eu vi nunca- de lado. Onde eu corri na vida, tudo bem que é diferente, mas eu nunca botei só do lado esquerdo. Na NASCAR faz. Mas, enfim. Então tem umas coisas que acontecem. Por exemplo, esse pneu, eu acho que ele já aceita menos esse tipo de coisa. Botar um lado só esquerdo novo e o direito novo e o esquerdo mais antigo já sai com o carro meio... Ah, você tá falando trocar só Trocar um só um lado. lado. Tô pensando você Não, virar mas- o pneu. Não, mas isso só acontece porque a gente tem uma limitação muito grande de pneus. Sim, mas Aí isso eles pode fazem estar dando essa diferença que a gente tá achando que... Porque até igualar um pneu com outro, entendeu? Ah, mas Você imagina, não- um pneu de 50 km, você põe um pneu zero. Tudo bem, mas vocês estão fazendo mágica para tentar salvar o máximo Sim, mas possível isso que de eu tô pneu, dizendo, por isso porque que não essas tem pneu teorias, eu não suficiente. sei se a teoria é porque a gente está fazendo isso ou se que é uma característica que tem realmente diferença nos jogos de pneu, isso que eu tô tentando dizer. Não, para dizer a verdade, eu olhando de fora, já aplausos para ambos, né? Eu não sei como vocês conseguem correr com 6 pneus por né? final de 6 pneus. semana. 6 pneus Não, vai piorar. por final de semana. Porque a gente tá Isso carregando é- os pneus, entendeu? Tá louco? Nunca 6 pneus para um veículo de competição por 6 final de pneus, semana. hein? Não são Seis 100 pneus, jogos. não São são 6 seis jogos. São jogos. 6 é um jogo e meio. É. Mas tudo é igual bem. pra todo mundo, então... Exato, é uma coisa que, de novo, gente, isso aí agora é... Tudo bem, vamos dar crédito a quem... A fábrica pegou fogo. É. Não é que a Stock Car fez, os caras fizeram tudo certo. Aquelas coisas que você fala, pô, a gente não Enquanto, consegue acertar. enquanto foi igual pra todo mundo, não tem problema. Nem que sejam 2. Exato. Beleza, igual pra todo mundo, Eu entendeu? falei que eu não vou correr a próxima, que o Pietro não vai usar nenhum pneu novo na próxima. Então já soltou um breaking news aqui. Não, no não, estamos programa. tentando que seja o Pietro, que sempre foi a minha escolha, a gente sempre colocou ele lá, mas eu falei que é um jogo e meio a menos. Ele falou, tá bom, ele não sabia o que era. Eu falei, ó, tem uns jogos lá, mas vai ser um jogo e meio a menos. Não, claro. Tá bom. Mentira, gente, mentira. Tá vendo, Pietro? Já tá. Não já vem pegou- mais, ele não vem mais. Meteu uma mão na coxa, né? Pensando bem, veja bem, não sei. Mas esse problema de pneu é tão doido que vai ter uma licitação na Fórmula 1 em breve. A Michelin já falou assim, ó, pra fazer um pneu que afunda, que desintegre. desintegra, eu tô fora.
Então já tem também essa preocupação, porque querendo no final é a marca que tá sendo... Cada marca tem a sua visão, sua né? visão, De como fazer. E a Michelin tem um histórico muito grande, né? E muito WEC, bom. Não, e bom. Eles muito bom. são É os os melhores melhores, pneus que eu já também guiei na concordo. vida. E uma das concordo. maiores agadas da história do esporte foi com o Michelin, que foi aquela de Indianápolis, da corrida dos 6 carros. Exatamente. Então, acho que desde então os caras se exato. blindaram. Lógico que Do jeito. eu a minha vida inteira corri de Firestone, de Indy, e nunca tivemos um problema. A gente nunca explodiu um pneu. Então, bate na madeira, são empresas que... Mas eles têm também, é uma escolha deles. Falando sobre isso, Tony, começando já, batendo na porta do mês de maio aqui, já vai começar as 500 milhas de Indianápolis. Tivemos o Open Test semana passada. Qual foram as suas primeiras impressões aí para os trabalhos dessa, que vai ser, de acordo com você, só a última de 500? Não, vai ser. É que você falou que se ganhar, você pode fazer de Não, novo, se né? ganhar o telefone vai tocar, aí a Então. gente negocia, mas... cara, eram para ser 2 dias, foi um dia só porque choveu, tava muito vento, tava mais frio. Me fizeram fazer um teste de novato de novo, que foi a coisa mais chata que eu já fiz na vida. Porque... Detalhe, porque ele só correu 23 vezes lá, então fizeram... Não, e ele detalhe fazer que o os teste dois novato. sabem, andar com um carro A 210 é uma coisa. É uma coisa. Andar a 190 é pior, porque é um carro que não foi feito para andar a 190. E eu entendo, você pega um menino de Indy Lights, enfim. E tanto que não passou isso, mas eu fui reprovado nas primeiras voltas porque eu estava muito mais rápido, até os caras colocarem a velocidade que eu chegaria à volta teórica, porque eu fiz 4 voltas a mais de 215 nas primeiras 4 voltas e não contou. Tá, mas você tem que dosar ou eles Aí eu fiz que nem programam o assim, carro? não, eu tinha que eu dosar. Então o que eu fazia? Eu fazia as curvas para embaixo, ficava tirando o pé na reta até a velocidade cair para 210, acelerava de novo e aí 30 voltas. Nossa. 30 voltas. Mas por que fizeram não, você isso fazer aí isso? mudou. Chama Não, um refreshment. Mas você não fez? Você não correu ano passado? Você não corre um ano, você tem que fazer. não, mas 30 voltas? 30 voltas. Não, quando eu fiz o teste não era 30 voltas. 15 voltas a 210, entre 210 e 215 milhas. E 15 voltas acima de 215. E se eu não completasse aquele dia, eu teria que terminar na semana da corrida. Então aí já perdemos 2 jogos de pneu. Não treinei tem com que os usar caras. os pneus na prova? É do seu allotment, do seu... Não, eles me deram 2 jogos extra, mas assim, os caras treinaram de manhã, que a pista estava bem melhor, já tinha esquentado o vento de 60 km por hora, que se fosse um dia normal e a gente tivesse mais outros dias para treinar, a gente nem teria saído do box, porque não tem nem marcha para isso, a marcha é mais longa numa reta e curta na outra, mas foi bom, o treino foi bom, em termos de sensação do carro, é um carro que é bom de guiar, é bem parecido com o que eu tinha ano passado. De velocidade não dá para saber. Eu achei que a gente está um pouco mais lento, mas eu não estava com esperança nenhuma. Ano passado, das minhas 23, 22, foi o melhor carro que eu já tive na vida lá. O do terceiro lugar do ano passado, Ganassi. De todo, até do que você ganhou. Até do que eu ganhei. Mas eu não tinha o melhor carro quando eu ganhei. A gente tivemos a gente estava super bem e eu aproveitei uma situação e ganhei. Tava lá. Mas não é falar assim, era o melhor carro. Vou fazer uma pergunta bem cretina assim, mas como ganha uma 500 milhas de Indianápolis? Como ganha? Cara, deixando de tomar leite na noite anterior. Só tem mais 40 minutos de programa. Cara, é muita... É na oportunidade. Você precisa ser inteligente. Primeiro, eu falei isso pro Christian hoje de manhã. Você tem que se colocar entre os 6 primeiros no último pit stop. Se você não tiver entre os 6 primeiros, a chance de você ganhar quase 0. Categoria muito competitiva, você tem aerodinâmica para tentar passar e tal. E aí vem o jogo. Hoje mudaram as regras, né? Quando eu ganhei, não sei se vocês lembram, não tinha a bandeira vermelha, que nem teve ano passado. Sim. Ano passado teria continuado e acabado a corrida e... Foi uma bandeira amarela com umas 8 pro final, mais ou menos. 8 largou faltando 3. Isso. E aquela corrida era a corrida que ninguém queria liderar. Eu falei no rádio, falei o seguinte, eu vou perder essa corrida, mas eu vou liderar a volta depois da largada, porque relarga 3 voltas pro final, todo mundo acha que vai ganhar a corrida. Vai dar besteira aqui. Não deu outra. Eu fiz a 1, a hora que eu fiz a 2, o Dário bateu. Como não tinha o sistema, no sistema de hoje teria dado bandeira vermelha, eu teria relargado em primeiro para um green, um verde, branco. Green, white check. Não, mas peraí, a tua, quando você ganhou, acho que a amarela deu com quase 2 pro final.
Ano passado já foi com umas 10 porque pro final. assim, ó, você lembra? Tem que dar amarela, aí você catch up, você pega, Sim. aí o pescar dá uma volta, uma pra largar, largou, faltavam 3 pra mim. Faltavam 2 a hora que largou. Ano passado ou quando você ganhou? Não, quando eu ganhei. Ah, tá. Ano passado faltavam 5 pra Isso. acabar, Aí era vermelha. era vermelha. Aí a gente relargou, deu uma volta sem contar, relargou com 4. Isso. E E bateram na... Não, bateram o Jimmy, na última. o Jimmy bateu aí bateu na última volta, entendeu? Entendi. Então assim, o que precisa pra ganhar, você precisa estar no lugar certo, na hora certa, que parece até... Mas, Clichê. pra você ter uma ideia, numa das minhas 500 milhas, eu fiz o último pit stop, tava liderando, faltavam 20 voltas pra acabar, tava vindo a chuva. O Buddy Rice tava em segundo, os caras falaram, ó, daqui 3 voltas ele tem que parar. Nem se preocupa, pode deixar ele passar. Deixei ele passar, na volta seguinte choveu, ele ganhou. Ô, Christian, como que foi o seu teste de novatos lá pra Indianápolis? Então, eu tava tentando lembrar, mas 30 voltas não foi, com certeza. Eu acho que foi... É que o teu foi o novato, né? Eu acho que foi 5 e 5, mas eu lembro que eram 3 estágios. Era um mudaram de pra 190 Não, na até verdade 200. continua sendo 3. Pra mim, como não era rookie, mas era um refreshment, Então eu tá fiz bom. 2. O rookie continua igual. Eu nunca fiz esse dele, Tá. eu fiz o rookie. Tem o 190, Isso, exatamente. 200 e pouquinho, e aí 215. Isso. Então eram 3 estágios. Mas era todo mundo 5. fez na sua época, né? Ainda faz, né, o senhor? Não, Tipo, o Não foram as Canapino primeiras fez. 500 milhas que existiram? Não. Tinha um monte de gente que já tinha. O Rutherford não fez junto com você? Agora que eu entendi. Agora que você entendeu, toda semana é a mesma história. Capacete de Então, couro e óculos. Ele tava aí, né? Ele e o Você Red tava em Byron. Cleveland, não tá? Você tava em Cleveland, lógico que tava. A hora que como que chamava? O nosso diretor de prova. Wally. O Wally, eu peguei, levantei o braço, né? Não, O Christian era eu muito falei, louco, velho. O Wally, não, louco era vocês. O que não Wally reclamavam. Dallenbach, ele ficava, os briefings. Bom, daí tinha aquele muro, o famoso Sim. muro lá em Cleveland, né? Eu falei, Wally, por que tem esse muro aqui? Se quebrar a suspensão de alguém, ou se alguém encostar com o outro na reta, simplesmente esse muro vira uma faca, divide o cara no meio. Ah, não, porque a gente corre aqui há 20 anos, não sei o quê, que é assim. Eu peguei, levantei não, olhei assim pra ele e falei, o Fangio também corria com capacete de couro e óculos. há 50 anos atrás e nunca aconteceu nada com ele, né? O que você acha que aconteceu? No ano seguinte tiraram o muro e era cone. E ficou melhor de cone ou não? Muito melhor. Então. Muito melhor. Mais segura ali. Voz da experiência. Não, mas, por exemplo, esse A teste comparação foi a melhor. foi a melhor. O do refreshment, eu não sabia que é. Eu pensava que o carro era meio programado, sabe? Não que você tinha que dosar no acelerador. Não, essas não, velocidades. assim, dá pra você colocar mais asa e tal, mas os caras sabiam que era eu. Falei, não, tá o carro aí, você... Aí eles colocaram no meu painel lá e eu tinha o contador que falava quanto que tava na velocidade média da volta que ia dar, mas... A primeira, porque na verdade eu fiz uma aposta com o Marco, coisa besta, velho, depois de velho. Marco Andretti. O Marco Andretti, a gente tem isso desde que eu corria na Andretti com ele. A gente tem que sair do box e fazer a curva um pé embaixo, que é uma puta cagada. Tá. Porque se dá o pneu frio, primeira volta do carro, nunca tinha. Fazia um ano que eu não andava, e a minha primeira volta do treino foi 218. Mas você sabe de onde veio isso do Marco, né? Do velho Mário. Do Mário. O velho Mário saía, ficava andando a 180 por hora. 180, 190, daí parava no box, alinhava o volante do jeito que ele queria, mais para direita, mais para esquerda, checava o carro inteiro, tá tudo em ordem. Ele não dava uma flying lap se não fosse menos de 220. Na época os carros andavam mais. Se não fosse menos de 220, ele não se chamava Mário Andretti. Então era tudo lento. 180, Até ele achar 190, ok, tá tudo em ordem, Não, esquentei o carro. Não, mas tudo. isso é diferente. Eu sei. A gente sai do box, eu não sabia nem se o carro ia fazer a curva. Não, você não sabia nem se estava escapando de frente ou se estava num escapando carro que eu de nunca traseiro, andei na eu sei. vida. Não, concordo. Mas o Marião também era assim. Também era assim. De uma maneira um pouco diferente, ele ficava andando Não, e o Marco devagar. ganhou, eu tive que pagar $100, porque era quem ia ser mais rápido. Eu fui 218, ele pegou um vácuo da Catherine Legg lá e virou 221. Tá, mas os dois fizeram cravado, a curva 1? Eu e ele fizemos. Assim, na primeira volta? Saí do box. Não, na verdade, 10 da manhã a gente fez o installation lap, né? Saiu, aí eu já senti que tava beleza.
Dava pra Paramos no box. Aí Tá, mas você já meio-dia... sentiu que tava beleza fazendo a curva quanto por hora? Não, 180, mas dá pra saber. É. Dá pra saber um pouquinho. Quebrar, se te usar que dava outro. Então, voltando ao nosso programa de hoje de manhã, pode parecer uma besteira, mas são esses pequenos detalhes que mostra que ele já correu lá 23 vezes. Então, é isso que faz uma diferença. Assim, porque mesmo a 180 por hora, você já sabe mais ou menos para que lado o tiro vai sair. Mas Thiago, não é diferente. Esses dois que tem qualquer carro que você tem muita experiência, às vezes a pessoa fala, tá bom. Você sai do box, você faz 3 curvas, você já sabe que vai ser melhor. Você não sabe o quanto. E no oval isso é muito mais sensível, porque você já sai numa velocidade alta, né? Você sai do box ali, a hora que você faz a 3, você já tá lá aos seus 210. Então, tipo, eu costumo dizer, eu não dou mais que, se você olhar o meu treino, eu não dou mais que 2, 3 voltas em Indianápolis e paro, porque já entendi o que tá acontecendo. Ou é ruim pra caramba, ou é bom pra caramba, ou então não mudou nada, entendeu? Mas essa é o que ele falou, essa sensibilidade de sair na volta de que eles falam que é o installation, de instalação, já deu pra saber que, não, aqui faz, entendeu? Você vê pelo volante quanto que o carro responde, tava frio, então você sabe que é muito gripe. Exato. Espetacular as histórias aqui com o Nelsinho, com o Christian, com o Tony Canan, nosso convidado aqui. Vamos aproveitar então e fazer o nosso momento pit stop. Momento pit stop de hoje é um momento pit stop diferente, porque vem aí a Automec, o maior evento da América Latina do segmento de peças automotivas, de veículos, de tudo mais. E claro que a rede Pit Stop vai estar com um grande stand lá na feira e você pode encontrar a gente, seu Christian Fittipaldi. Estaremos lá na feira na próxima quarta-feira, hein? Pois é, Thiago, na próxima quarta-feira, eu, você e o Júnior, no stand E45, né? Isso. A Automec, como você mesmo disse, maior feira automotiva da América Latina, e a gente vai estar lá assinando bonés, esse boné, Aqui, ó. bem Que bacana esse boné, hein? Que dia que a gente vai? Exatamente. Dia Quarta-feira. 28, quarta-feira. Não é dia 26? Você tem razão. Dia 26, quarta-feira, tá? Ele tá ficando velhinho, mas... Ele tá sem o óculos dele. 26, isso aqui. Cadê a lupa? Tá aí. O óculos tá aqui, mas eu não tava usando. Então, nesse aspecto do óculos, ele tem razão. No stand E45, dia 26, Eu já falei isso daí, você não precisa falar de novo. Oh, Quem tá Jesus ficando velho amado. é você, não eu. Só estou repetindo porque você atrapalhou eles. Que horas que a gente vai estar lá? Estaremos das 4 às 6, das 4 16 às 18 horas. Isso. E todas as informações estão lá no Instagram da Rede Pit Stop, que é @Rede Pit Stop Oficial, Rede Pit Stop Oficial, arrobinha ali, porque vai ter que fazer um cadastro para você entrar ali e poder ganhar o nosso boné autografado do Pelas Pistas, lá na Automec, que fica a feira no São Paulo Expo. Fica no São Paulo Expo. É um evento muito bacana ali. Esse stand tem mais de 300 metros quadrados, Christian, com todos os serviços ali, as peças da Rede Pit Stop. Então para mostrar para todo mundo exatamente o que a Rede Pit Stop é, a força que a Rede Pit Stop tem, conto com todo mundo. O que eu falo sempre? Te vejo lá, Te vejo lá. Então tá bom. Te vejo lá na Automec, então. Valeu. Quarta-feira estaremos lá. A feira vai até o sábado, dia 29 de abril. Esse foi o nosso momento Pit Stop especial. Lembrando sempre que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. É isso, depois do nosso momento Pit Stop, vamos falar então de automobilismo aqui do Brasil. Daqui a pouco a gente vai ter uns bate-papos aqui, vai ter uns podres dos dois aqui, do Christian e do Tony aqui, que eles tiveram que se conter um pouco mais na nossa outra gravação. Aí vai estar liberado aqui no Pelas Pistas. O Pelas Pistas vai ser o proibidão aqui dessa semana. Nossa, eu vou sair daqui preso. Por quê? Você acha que o viajante que acabou de chegar do outro lado do mundo vai ficar quieto, né? Não, mas eu sei que vocês têm histórias O ali Tony pra pediu contar. pra ficar, então. Não, pedi não, eu só pedi eu quero correr até o final do ano. Por exemplo, desse assunto que não são as histórias proibidas de vocês hoje de infância, as coisas, Stock Car, ó, pessoal, teve Stock Car no fim de semana, fique à vontade aí, tá? Cara, na verdade, Aliás, a única coisa que eu falo da Stock Car, quero mandar um abraço pro pessoal que tava no Alambrado de Interlagos e começou a gritar pelas pistas, na hora que eu passei. Eu ouvi. Achei muito legal isso daí, um abraço pra todos aí que estavam nos acompanhando lá, valeu, vamos colocar nos stories lá no @pelaspistas360. Você ouviu o Cal? Coloca no Stories aí. Pessoal, pô, primeira vez.
Primeira vez eu ouvi, pensei, pô, o Thiago, Thiago, pelas pistas, pensei que era o Thiago Camilo, e era eu. Famoso. Falei, pô, tá errado isso aí. No meu não tinha torcida onde eu tava mais, já tinha acabado, tava muito pra trás. Só fazia eco, só Foi complicado o fim de semana, pessoal não chegou lá. Não chegou lá. Tinha que pegar um Uber pra chegar na arquibancada. Então quer dizer que você tava lá no box da Porsche, lá na Eu junção? fui fazer um xixi pra ver se a galera me chamava, tá ligado? Porque o banheiro é lá na frente. Eu voltei quase, o hino inteiro demorou só pra eu andar até o box pra fazer xixi. Quer dizer que foi complicado o fim de semana? Não precisa falar do fim de semana, bom. Cara, foi. E assim, é uma categoria que é super competitiva, mas eu não canso de dizer que eu fico impressionado às vezes com tanto que bate. Tá. Vai falar, você tá... Não, eu não tô acostumado mesmo. Uhum. Eu não sei se eu até preciso acostumar. Mas isso é uma coisa que eu converso com o Nelson sempre. Era assim mesmo, com o Rubens. E às vezes fala, bicho, você precisa vir. Eu não sei, a gente corre de DTM, eu e você. Batia, mas não era desse jeito, entendeu? Você não acha que um dos motivos que bate é porque os carros, de uma maneira geral, são lentos? E daí, quando você corre numa categoria mais lenta, com carros mais lentos, todo mundo fica corajoso dentro Fica do mais carro? fácil, concordo. É igual você pegar um shifter, você vê as porradas de shifter, eu pego uma corrida, eu pego os mesmos pilotos, coloco num kart indoor. Vai bater. Vai encostar mais, que é mais lento, escorrega mais, isso, aquilo. Pode ser. Eu acho que tem vários motivos. E entrando nesse assunto aí, vamos começar a espetar. Eu acho que também um dos motivos é que os pilotos não sabem se eles vão ser desclassificados ou não. Porque esse final de semana foi a coisa mais ridícula. Eu vi a corrida no YouTube, tiveram pilotos muito mais agressivos, e eu não tô falando que tá errado, porque assim, você faz o que o limite do regulamento e o que o carro permite. Então, o Fraga tava um pouco agressivo, não tô falando que tá errado, né? Ele tá conquistando espaço dele, enfim. E ele levou, acho que ele levou um penal de 5 segundos, nem sei o que ele foi que ele levou. Não, os dois tomaram uma advertência, ele e o Rubens, pelo toque que os dois tiveram. Mas ele tomou um time penalty pelo Dudu. Isso. Mas ele teve uns 3 toques. Teve uns 2 com o Rubens, depois teve outro do coincidência, mesmo carro. Aí você pega um caso, tiveram 17 casos, né? Mas pega vamos pegar só um outro que foi do Enzo Elias. Eu não tô defendendo porque é da minha equipe não, tá? Mas ele tava por fora da 1, ele veio, o Kodair encostou nele, ele rodou pra dentro, o carro devia estar um pouquinho traseiro, e aí aquele toquezinho que levou... E aí a parte mais leve do carro é a parte dianteira, bateu com a parte traseira do carro, que é mais pesado, o Kodair que acabou rodando. Rodando. Podia muito bem, naquela hora, o Enzo ter rodado, na mesma condição ali. E desclassificaram um piloto por causa daquilo. Uma situação, assim, não foi uma coisa... Ninguém entendeu nada. E pra piorar, assim, é um piloto, tudo bem, que você não vai tomar uma decisão diferente porque ele é patrocinado por uma marca ou outra. Tá. Mas o patrocinador daquele carro é o patrocinador master da categoria, onde o menino não fez nada de absurdo, foi um incidente de corrida na minha visão, na visão de 99% das pessoas, desclassificaram ele. Assim, uma coisa mais absurda, ele teve que abandonar a prova. O que um piloto daquele vai falar aos patrocinadores dele? Por mais que tenha sido um caso um pouco mais grave, você não vê isso nos Estados Unidos. Eles entendem que... Mas é diferente, né, Nelson? O que acontece? A diferença são algumas coisas aí. Eu acho que essa história do carro lento, você tá colocando o seu destino na mão de pessoas que vão ter uma opinião, que na minha opinião já é errado. Porque você tá dando chance para uma pessoa... A gente olhou o incidente do menino e eu sou da mesma opinião. Não foi nada. Não tô aqui pra martelar ninguém. Mas se você falar pra mim que você desclassificou um cara... Se eu nunca tivesse assistido com ele, eu falei, mas o que aconteceu? Fizeram o S lado a lado, tá meio perto. Porque bate Encosta. mesmo, a gente sabe que bate e encosta, um rodou, acontece, meu filho. Na Indy, o pato com o Dixon foi muito mais grave do que aconteceu. E não tomou nada. Não tomou nada. Nada. Mas enfim, mas isso é interpretação. Na minha opinião, o que acontece? Na Indy ou na NASCAR, quem toma as decisões é a categoria. Ele não tem uma... A FIA não tá lá falando assim, olha... E não tô dizendo que tá certo, eu tô tentando explicar pro pessoal aqui... A diferença. Então o que acontece? Na NASCAR você fala assim, Nelson, você não vai correr amanhã, porque o que você fez foi um absurdo. Você vai falar, eu vou na justiça. Você vai na justiça pra quê? Quem decide aqui somos nós. Ficar quieto, tchau. Aqui você recorre, porque aí os pilotos, é a CBA fala, os pilotos, então fica, eu acho que isso... É um formato muito errado. É muito errado. Quer dizer, como arrumar, não tenho ideia. Eu tô dando o exemplo que na Indy você assina lá,
Tudo que acontecer aqui, a gente decide. Não é a CBA, não é o seu advogado. Se eu falar que você tá errado, você tá errado. Tá. Você pode discutir, mas acabou. Tá aqui, é aqui dentro a gente. Mas pelo menos eles entendem um pouco o lado comercial da coisa. Eu não tô Sim. falando que é só comercial Não, eu entendo o que você tá falando. Mas assim, não existe. Como é que um piloto vai virar patrocinador dele? Foi excluído da prova, tem que parar no box, não anda mais, porque, tudo bem, independente do incidente, eles podem tirar 30 segundos no final da prova, tirar pontos do campeonato, fazer o que ele quiser. Se for um negócio muito absurdo, na próxima corrida, você deixa de correr a próxima corrida, ou larga em último. Mas você desclassificar alguém pro incidente que... Você vê se assim, que o cara chegou no S do Senna. não freou e não deu freou no e cara. deu no meio, que isso acontece Lógico. nos Estados Unidos direto, Sim. né? E os Na caras NASCAR. adoram na NASCAR. É. Ok. Uhum. Eu não vi, na minha opinião, se eu fosse um comissário, de novo, eu não sei porque, o que aconteceu antes, tô dando a minha opinião, não acho que foi um motivo de desclassificação. Na minha opinião, eu não acho que teria sido teria sido motivo de advertência, como o Rubens e o Fraga tomaram a hora que eles bateram ali Tá. na entrada do Pinheirinho. Mas de tirar o menino da corrida, Mas enfim, eu acho que falta, e isso os pilotos da Stock, a gente reclama todo o briefing, Constância. falta uma constância nas coisas, pro piloto saber, beleza, encostou, levou advertência, eu tenho certeza que os pilotos vão tomar muito mais cuidado, entendeu? Mas é uma corrida, dá uma encostada desclassificada, outra corrida você dá no meio, não acontece nada. Uhum. Então assim, é lógico, eu acho que no caso do Tony também, andar de 15º pra trás, você tá no meio da confusão, tá no meio do furacão. Quanto mais pra frente você vai andando, menos a chance de acontecer alguma coisa, que os pilotos estão um pouco mais espertos. Os caras que estão lá atrás, geralmente, eles vêm por tudo ou nada. Puta, eu vou largar em 20º, eu tenho que tentar passar 8 tem que carros na passar a primeira volta curva. em 10º, senão acabou a tua corrida. É. E defendendo um pouco a CBA, quando você pega do 15º pra trás, aí fala, mas saiu o resultado muito tarde, porque realmente os caras têm que olhar, analisar, e gente, de novo, esses caras, pra sair o resultado lá, o pênalti do Fraga e do Dudu, ontem eram 11 da noite. Vocês acham que esses comissários estavam onde? Estavam na pista, Sim. decidindo o negócio. Então também os caras estão lá. Não é que os caras querem ficar lá até 11 horas da Sim, noite. sim, Quer sim. todo mundo ir pra casa. A gente estava lá desde as 7 da manhã. Então o sistema mesmo, o que a gente pede é constância, mas ao mesmo tempo tem que ver quais são os meios de câmeras que a gente está dando Pros comissários. comissários. Você entra na Indy, você entra na Fórmula 1, tem 72 câmeras. Você entra aqui, coitado dos caras. Hoje a Stock Car melhorou bastante, comprar no sistema e tal, enfim. Mas assim, também tem que ter pessoas para analisar isso. você Não adianta precisa ter botar pessoas 20 qualificadas para analisar, para entender. E qual que é o regulamento? Não é tão difícil você colocar o preto no branco. Tá. E o que é questionável, realmente aí a gente só vai aprender quando as coisas acontecem. Perguntar pra vocês uma coisa, Tá rapidinho. quieto, Christian, eu tô com medo. Quando ele começa a roer a unha, que ele tá... Eu só tô ouvindo. Posso pegar só um ganchinho rápido aqui? E daí depois você me deixa falar? Não, se quiser falar, pode falar. Não. Quer você falar antes? Não, Fala, porque Thiago. eu queria aproveitar exatamente isso. Não sei se é a mesma coisa que você ia comentar, mas foi a segunda desclassificação na Stock, vai em 3 provas. Nós tivemos na decisão do campeonato o Casagrande sendo desclassificado e o Enzo Elias agora. Tem alguma orientação no briefing de vocês? Aproveitar que estamos com 2 pilotos da Stock Zero. aqui, de tirou alguém da prova, é desclassificado também? Zero. Porque eu já ouvi muito de... Que zum, zum. isso é... Desculpa, eu vou deixar você falar, calma. É. Porque isso é tudo... E você tirar o cara da prova, tem 500 jeitos disso acontecer. Exato. Você pode passar uma freada, dar sem querer, igual o Fraga deu no Dudu porque ele passou a freada, ou você pode estar puto com o cara e Você dar tem na que traseira analisar dele. a porrada. Exato. Sim. Né? Você pode, sei lá, errar a freada e dar no cara, e aí o cara vai te chamar, você não tem o que falar. Fala, eu errei. Eu devo ter... Você pode falar, deu pra ver que é de propósito. E aí, eu acho que assim, eles estão tentando, com essas desclassificações, e tentando o que o Nelsinho tá falando, tentando botar um pouco mais também de serem rigorosos. Mas estão fazendo errado. Mas porque tá muito inconstante, então você não sabe, né? Você não sabe. Aí eu o não piloto sei. toma risco, porque... Eu tomei uma porrada gigantesca, não aconteceu nada. Mas aí também tem outra coisa que eu não sei por que é assim. Aqui no Brasil. Isso me pegou de surpresa. Eu acabei a corrida e falei assim, eu queria fazer uma reclamação. Foram 2, né? Eu tomei uma porrada do Rafa, na verdade, na última volta. Mas eu que mandei ele. Eu sabia, mas eu desconto em você depois. Ele não vai voltar mais? Depois eu desconto. Que aí a câmera não pegou. Então não pegou, não tem jeito, gente. Aí acontece. No S do Senna ali, que realmente deu uma amassada no meu carro,
2 curvas depois, teve um incidente que o cara me tirou da prova. Não O tinha... Rafa também? Não, Rafa não. Tá. Não, Rafa, a gente Ah, tá. foi com push no final da reta do boxe, eu entrei no S, ele freou muito dentro, mas eu já tava na frente, ele deu atrás, aí deu uma... Mas não, foi incidente, aquelas coisas. Tá. Podia ter freado antes, última volta da corrida, Sim. não tô preocupado. Aquelas coisas que a gente fala, gente, é a última volta, não é... É a lei de Gil. Não é na largada. Aham. Mas ali no outro incidente, beleza, não tinha espaço, mas não cabe um carro inteiro, então não tem o espaço. Tá certo? No trânsito, se só cabe uma moto, você não vai passar com o seu carro, vai? Sim. Aí pra fazer a reclamação, você tem que pagar 10 mil reais. 10 mil reais? 10 mil reais. Pra chegar na torre, quero reclamar. Eu quero 10 mil reais. Tá. Se você tiver certo, eles te devolvem. Se você tiver errado, eu não sei porque, não estou criticando, mas Acho que é pra evitar de ter 57. tem 57. Mas aí o que acontece? Eu tava em 20º. Uhum. Eu vou reclamar, pagar 10 mil reais pra acabar em 19º pra ganhar um ponto, sendo que a gente sabe que, vamos ser realistas aqui, eu não vou disputar o campeonato esse ano do jeito que a gente começou. Tá. Não vai gastar. Entendeu? Então, Entendi. eu entendo, mas ao mesmo tempo, mas eu então não posso reclamar. Aí o que você faz? Pega um cara desse que tá lá atrás, sabe que o outro não vai reclamar e começa... Dá. Porque eles O também sistema tá errado. não... Exato. O sistema tá errado. Mas, Cris, você tá segurando aí? A voz da sabedoria. A voz dos velhos, né? É isso que vai falar? Só um pouco. Eu tô esperando você falar. Friedman. Mel, eu fiquei assustado que a segunda exclusão na Stock Car em 3 corridas. Eu corri quase 40 anos de carro, acho que eu vi um cara ser excluído de uma prova. Bandeira preta eu devo ter visto 6 vezes, 8 vezes durante a minha carreira inteira. Eu acho que estão excluindo pessoas da prova a troco de nada. E claramente, lá na curva 1, o Kodair entrou num buraco que existia. Eu teria feito o mesmo, você teria feito o mesmo, você teria feito o mesmo. E estava lá. Aconteceu eu e o Rafa exatamente a mesma coisa, mas ele tá um pouquinho mais para trás, então só deu e amassou o para-choque, pra você ter uma ideia. Então, só que lá não foi culpa de ninguém. Às vezes não cabem 2 carros no mesmo, do jeito que, ok, tem situações que você força um pouco, daí você bate no outro, que acaba desencadeando uma confusão gigante, mas lá não, lá existia esse buraco, ele foi 200%, enfiou o carro. Eu não sei se o Enzo, bom, vocês sabem disso melhor do que ninguém, que já é impossível enxergar naquele carro. É o segundo final de semana Não. do Enzo, às vezes ele... Então, Você senta no banco de trás. Você não consegue ver. Então, já estava difícil pro Enzo. O Enzo, de repente, eu acho que ele imaginou que não tinha ninguém do lado dele. E ele foi querer voltar pro lado esquerdo da pista para fazer a perna do S do Senna da direita mais embalado para poder descer a reta mais embalado. Por que você vai fazer por dentro? E daí você vai tomar no final da outra reta? É óbvio que não. Então, isso daí claramente me chamou a atenção. Daí, a penalização do Fraga, que o Fraga eu achei que foi 200% muito bacana nas redes sociais dele, se desculpando e... Não, ele foi lá, ele foi chamado na torre e ele falou, foi culpa minha. Ok, foi culpa minha, Sim. então, eu achei que ele foi 200% fazendo Aliás, até isso. de rede social, nós tivemos vários incidentes ali de pessoal exagerando nos comentários de mas redes isso acontece. sociais. Então, Isso foi agora- muito ruim. Se tivessem que excluir alguém, eu acho que não tem que excluir nenhum dos 2 casos, mas se tivessem que excluir alguém, seria muito mais o Fraga do que Na minha opinião, o Enzo Elias. exclusão tem que ser alguma batida proposital. Exatamente. Que é muito óbvio. Você fala assim, cara, exatamente. Nelson tava no meio do S, eu vim dei no meio da porta dele, porque você viu que não ia fazer a curva de qualquer jeito. Né? Exatamente. O resto tem que ser penalização, né? Essa é a minha opinião. Então, agora, a falta de constância que tem, eu realmente fiquei impressionado. Eles estão conseguindo piorar um pouquinho, né? Eu achei, eles já estavam ruins e já estão conseguindo piorar um pouco. Então, Não, e daí a outra coisa que eu queria falar, eu tenho feito isso na IMSA, nas primeiras, esse ano. Então eu fiz Daytona e fiz Sebring para eles. Primeiro que é impossível, eu não sei qual que é o sistema de câmera daqui, de repente o sistema da CBA aqui do Brasil é 10 vezes melhor que o da IMSA, mas lá na IMSA, 99% das coisas que acontecem na pista, você vai ser pego. Tanto que eu brinco com todos os pilotos, quando a gente está naqueles almoços, jantares de sei lá, sexta-feira à noite, sábado à noite, eu falo, ó, não vai fazer besteira amanhã, porque 99% da corrida a gente consegue ver. E daí volta para trás o vídeo, vê de um ângulo, vê de outro ângulo. O que acontece? Lá são 3 pilotos que dão a opinião para o diretor de prova
98% das vezes, aquilo que a gente fala O pro Paul, diretor... o Paul, né? É o Paul? Não, o Bol. Bom. Noven- É o Bol. Bol. 98% das vezes, aquilo que a gente fala pro Bol, ele que toma a decisão final, mas é uma pessoa tomando a decisão Exato. final. Se vai penalizar, se não vai penalizar, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo. Mas é só aquele cara. Coincidentemente, 98% das vezes que a gente fala, ó, isso foi uma besteira de um, foi uma besteira de outro, ele acaba fazendo. Então, eu sei lá, eu acho que falta constância, Eles eu acho não que falta menos gente falando, não sei, às vezes de olhar de fora parece que tem muito, A gente tem, tem acho que muito 6, né? cacique Mas dentro. não ia ter um piloto agora? Tava, o Maluí tava lá. Tava lá? Tava. Não ouviram ele, com certeza. Porque o Maluí nunca ia falar. O Maluí tava lá. Eu vi pelo e-mail que chega, Uhum. que é o piloto do fim de Sim. semana era o Maluí. Eles são 5 comissários e um piloto. Eu não sei, Tá. eu sei que é comissário pra caramba, que o dia que eu entrei lá, Tinha muita gente. eu achei que eu ia apanhar. Não, brincadeira. É bastante. Que não, até então não é ruim. O problema de ser muita gente não é um. É o que o Cristian Não, tá falando. sim, não. Na Indy são 2 e o diretor de prova. Eles já tem mais, tá Não, não, vendo? então, mas a gente estava em 3 para uma corrida de 24 horas, que a gente ficava revezando. Revezando, entendi. Em Sebring, para uma corrida de 12 horas, era a mesma coisa. Então, eu fiz 2 horas, o outro fazia 2 horas. E daí, nessas 2 horas, o que acontece? O Bol tá me escutando, e os outros 2, se quiserem ficar junto comigo, eles estão lá pra gente conversar. Mas que se entre- você olhar, por exemplo, o que precisa aqui? Precisaria, eu conversei bastante isso com o Giulianelli, ele foi lá. A gente não tem um sistema, por exemplo, largada. Você sabe quantas vezes lá atrás, você não sabe que você larga lá na frente? Larga errado lá atrás? Que o cara não sabe a posição que ele tá, porque o rádio não funcionou. não. Isso Tem que é largar direto. por fora, na larga por segunda dentro na prova. segunda prova. Só que o que acontece? A gente deveria ter... Hoje, se você quiser fazer uma reclamação no meio da prova, é uma prova de 1 hora, Cristian. Você não tem... Você tem que sair, mandar alguém da tua equipe, que às vezes você já não tem ninguém, sair correndo pra ir lá na tua... Você não tem um sistema. Hoje eles estão começando a usar o Discord. Graças a Deus. Porque a gente tem um sistema de DM lá. É, porque é exatamente isso que Direto, eles usam lá. Você tem uma reclamação, Então, a equipe, e o cara vai, a equipe olha, vocês manda uma olham, né? reclamação lá pra torre. Se for legit, daí o pessoal da Plausível. torre. Isso, a gente vamos chama ele. investigar. Daí eles sobem lá na torre, a gente mostra o replay pra ele. A gente fala, ó, a gente tomou essa decisão por causa disso, disso e disso. A gente aponta na câmera. Eu acho que eles estão tentando fazer isso. Agora, Ah, desculpa, Tony, mas eles. Não. Existe câmera Não, tem. A gente há tem. 10 anos Exato. nesse negócio, E, entendeu? e a gente tem, Porra. querendo ou não, a gente tem, tipo, acabou a corrida, os caras pediram On-board. um meu on-board, por acho que foi, e falaram que iam analisar a minha batida com o Marquinhos. Não deu nada, então eu não fiquei lá pra saber, teve algum motivo de achar que o Marquinhos não estava errado. Eu também, aí eu volto, e não tô dizendo que foi culpa do Marquinhos, mas eu vou mandar, agora era segunda-feira, eu vou mandar um e-mail pro pessoal, porque eu quero entender. Porque pediram a minha e a dele, e não penalizaram ele. Então, o que eu fiz de errado pra eu entender? Porque se eu fiz de errado, eu preciso entender. É aquela coisa que a gente tá falando. Então, a próxima vez eu tenho que ir lá na grama pra ele não me passar. Não, mas às vezes eles pediram a tua on-board pra comparar eles os dois. entenderem isso. Não, pediram mas pra ver. Pediram pra ver. Mas aí, então, ele, na minha opinião, Ah, tava errado. ele me tocou por trás, no meu para-choque traseiro, não tava nem do lado, numa curva e me jogou pra fora. Eu acho que ele deveria ter sido penalizado. Ele não foi penalizado. Eu quero entender, não foi por quê? Porque eu acho que ele também acabou nem terminando a coisa. Eu vi o carro dele parado depois. Às vezes é aquelas coisas que você fala, bom, beleza. Já foi. Saiu os dois, terminou, É. o que eu vou penalizar o carro? O carro já tá em último, vou Sim. penalizar ele, não vou penalizar. Se tivesse Mas- sido uma coisa grave, Exato. a próxima Mas corrida eu 10 quero posições. entender, porque eu deixei um espaço que não cabia o carro dele lá. Mas aí, beleza. Será que ele já tava lá e eu voltei? Porque esse carro você não vê nada. Eu quero entender pra eu não fazer também, entendeu? Porque eu não quero ser jogado pra fora e ficar bravo. Mas é aquela coisa, realmente Tem que melhorar. tem que melhorar. Mas sim, muito. Muito. Eu acho que tem que deixar mais simples. Eu acho que é tão complexo o sistema todo, não, porque isso, porque se bater, que deixou espaço, não deixou, bateu na porta, bateu. Se o cara bateu, toma 5 segundos, ele já tomando 5 segundos, provavelmente a corrida dele já vai pro vinagre, porque a categoria, de uma maneira geral, é tão competitiva. Então, pronto. Que nem no caso lá do Fraga. Ele encostou, toma 5 segundos, pronto, já ia acabar com a corrida do Fraga. Agora, se ele errou, se ele não errou,
se foi sem querer, se não foi, sei lá, isso daí... Mas desculpa, só para finalizar, o que eu fiquei, uau, foi a situação do Enzo com o Kodair. Essa foi a pior. Pra mim não foi nada aquilo lá. Cris e Tony, o que vocês acham da gente, da Stock Car ser igual a NASCAR? Que não tem essas advertências, 5 segundos, cada um earn your own respect dentro da pista, cada um ganha o seu próprio respeito entre os outros. Se você vai ser, desculpe minha palavra, um escroto dentro da pista, você vai ser tratado do mesmo jeito. Já uma hora você vai estar liderando e vai tomar uma, né? Exatamente. Isso acontece na NASCAR, né? Você pode ser agressivo com um com o outro se quiser, mas você sabe que vai ser revidado. Você acha que... Eu não sei se a gente tem essa mentalidade. Eu ia falar, se a gente tem essa maturidade... Essa maturidade. A gente nem corre vezes suficiente para encontrar com todo mundo de novo. Porque na NASCAR você vai encontrar... Todo final de semana. Todo final de semana. Aqui não. Uma vez por mês. Uma vez por mês, 10 corridas por ano, que pelo amor de Deus, parece que estão mandando um foguete para a lua para fazer uma corrida. Eu acho que a gente não tem essa maturidade. Mas... Que aí ia virar... Eu acho super legal na NASCAR por exemplo, mas eu vou te falar, por experiência própria. Não vou citar nomes porque também a gente vai ficar 2 ou 3 pessoas que eu já tive confusão, que eu descontei e acabou. Agora respeita. Eu não sei. Aí você pode falar, beleza, é porque é o Nelson, que já correu de Fórmula 1, é porque é o Tony, porque é o Rubens. Mas assim, aconteceram 2 ou 3 casos que, beleza, não falaram nada. Eu sou um cara que é o meu jeito. Quantas vezes já não aconteceu muito, mas puta, Nelson, desculpa. Ou eu falei, Nelson, que puta disputa que a gente teve, que do cara valeu. Pô, obrigado por ter me deixado espaço. Porque, os caras não dão. Os caras te vêm do lado e falam, quer saber? Vai pra lá. Você fala, mas não precisava. Pra que você fez? Tipo, mas é maturidade. Eu acho que se ele começar a fazer as coisas sabendo que ele vai ser revidado... Mas aí o que aconteceu? Beleza, na próxima eu tive a oportunidade, porque lá atrás a gente tá sempre lá, tem os... Aí veio falar comigo, pô, eu falei, mas você esqueceu? Quer que eu te lembro? Então beleza, como é que você quer correr? Acabou. É que o outro problema disso... Então esse respeito eu não acho errado, mas eu não acho que aqui funciona. Eu acho que o que ele tá querendo dizer, na teoria tá certo, só que o formato das corridas não permitem esse respeito, porque além da gente correr muito poucas vezes, as corridinhas são muito curtas. São o quê? 25 minutos. É um sprint que você tem que... E os carros, você tem que ir pra frente a qualquer custo. Não é igual uma corrida de NASCAR, que é 3 horas de corrida, 3 horas e meia, e a hora que você para no box, troca de pneu, faz uma diferença. Não, e tem bandeira amarela, se o cara abriu 5 segundos, ele te pega de volta. É outra corrida, é outra dimensão. Aqui não, aqui é exatamente isso que você falou. Só pra deixar claro, quando eu perguntei de NASCAR pra eles, é porque lá não tem comissário de prova. Não tem. Não tem. Assim, lógico, isso é uma coisa muito grave. Não, você é chamado no trailer lá e depois você resolve, mas eu não vi ninguém... Mas não é, você pode... Punição na NASCAR, assim, é a bandeira preta se você fizer um negócio muito absurdo. Tem que ser muito absurdo. Tem que ser muito absurdo. Jogar um capacete no meio da cabeça. Não, jogar o capacete isso aí já pode ainda. Já pode. O capacete pode. Só passar os resultados aqui, já atualizados da Stock Car. Primeira prova, vitória do Casagrande, que fez a pole position. Segundo foi o Guilherme Salas. O terceiro, o Bruno Batista na prova 1. E na prova 2, tivemos a vitória do Ricardo Maurício, Rafael Suzuki e o Gaetano de Mauro. Isso foi depois de todos os updates, aí atualizar de segundos, penalizações. Por isso que eu só falei os 3 primeiros, não falei o resto, porque aí já ia me complicar um pouco mais nas contas que eu tenho que fazer para cenário. Antes de fechar Stock Car... então isso eu ia falar. Você que correu na Europa, né, assim, o Rafa Martins entrou... Exatamente. Entrou bem demais. Né? A gente, como no assunto que a gente tocou um pouco mais cedo, que a fábrica teve problema na Coreia, que a gente está com uma limitação muito grande de pneus, normalmente um piloto estreante e um convidado, ele tem direito ao dobro, mais ou menos, de pneus para ele 2 jogos a mais, para ele poder treinar, se habituar com o carro. O Rafa estava sem correr há 1 ano e pouco, ele tinha feito a Stock Light, e aí ficou 1 ano sem correr, tá tentando alguma coisa, enfim, ele tá na Porsche agora fazendo a Endurance. E aí eu convidei ele, é um piloto que sempre esteve ali com a gente, me ajuda às vezes com os patrocinadores, quando tem shakedown que o piloto não pode fazer, ele já fez pra mim, enfim, volta rápido, ele tá lá. E eu quis botar ele porque é um piloto super dedicado, só que eu sabia que ia ser muito difícil pra ele, porque eles não iam ter pneus. O mesmo lote de pneus que ele recebeu, o Rafa recebeu.
Então, foram 6 pneus. Então, ele pegou os meus catados da última final de semana com alguns pneus novos. Então, o tempo dele de pista foi muito limitado. E o que ele fez, pra mim, foi literalmente quase milagre. Se ele não tivesse rodado a primeira prova... primeiro que ele tava na posição ali, andando nos top 10, junto com o Thiago Camilo, defendendo. Uma coisa que, lógico, nosso carro tá muito bom. Mas, cara, esse carro é extremamente difícil de andar, entendeu? É um menino que tem pouca experiência, fez 2 anos de Fórmula 4, fez 1 ano de Stock Light, e não é que ele tá andando todo final de semana. Ele anda muito no simulador e tal, mas, sabe, é um piloto jovem. Então o que ele fez de conseguir largar em 11º, Sim. sabe, Andou em 8º na corrida. Andou em 8º na corrida, aí o pit stop não foi ideal, mas também é um menino que nunca tinha feito pit stop na vida, entendeu? Então, cara, meus parabéns pro Rafa. Obrigado. Não, e o mais legal foi que na semana da prova, a Vicar ligou pra gente falando, não, o Rafa não tem credenciamento pra correr nessa categoria. Ele não é bom, não tem experiência suficiente. Eu falei, gente, vocês já colocaram... Eu era o piloto reserva. Nossa. Andaram, sabe... Falaram, não, que ele tem alguns pódios na Stock Light e não tem... Eu falei, vocês estão ficando loucos, sabe? Não existe, vocês já colocaram pilotos pra... O Tony, sabe... Vamos deixar pra lá essa história. Tem pilotos que andam ali, que eles botam pra andar, que, pelo amor de Deus, não, sabe? E aí eu tive que comprar uma briga com a VK pra conseguir deixar ele andar. E, cara, foi ótimo o que o Rafa fez, que ele mostrou o talento que ele tem. Então, enfim, não quero ficar muito puxando o saco dele pra ele não ficar muito metido, mas eu espero que isso futuramente abra algumas portas pra ele poder andar um pouco mais. Esse ano, talvez, não sei se vai bater mais algumas provas ou não, mas, enfim, parabéns, Rafa. Realmente foi de tirar o chapéu que ele fez pela primeira vez aí no... E lá na Europa, como que foi? Foi parecido com o do Tony, assim. Você fez desse final flat de semana. a última curva ou não? Aquilo que a gente tinha combinado? Não, Lembra, só a penúltima. A penúltima Só fazia? a penúltima. E a última tava muito A longe última ou não? tava. Até baixava uma marcha. Ah, é? É. Uau. Eu achava que ia ser Ainda mais porque eu não fiz a classificação, né? Quem faz a classificação é o bronze. Eu acho que na classificação, na categoria Pro, era próximo, mas não era flat. Tá. Mas a primeira era. A penúltima curva era. Mas resumindo, o final de semana, cara, não foi legal pra nenhum dos carros da United. A gente ainda tava com uma expectativa muito alta, que a semana anterior da WEC, que a gente até falou que eles fizeram P1 e P2 na LMP2, eles dominaram. Então a gente tava com uma certa confiança, a equipe, 80% da equipe é a mesma da WEC, a parte técnica, então a gente tava com confiança boa. O carro durante a semana, os treinos, não tava tão legal, só que era difícil comparar com os outros. A gente não sabe o que a pessoa tá fazendo e na corrida a gente apanhou muito. Muito, muito. O primeiro stint meu foi ok, achei o carro bem traseiro, falei, vamos tentar acertar o carro no pit stop. E no último stint realmente estava muito, muito inguiável. Tomava 3 segundos por volta aí dos ponteiros, então... Parecido. Mas resumindo, não foi um final de semana muito bom. Lógico, foi o meu primeiro depois de 6 anos sem andar nesse carro e tudo, mas os 3 carros da equipe, alguma coisa aconteceu que estava muito fora. Próxima corrida é onde? Próxima corrida ia ser em Imola. O final de semana foi cancelado porque o autódromo tá em reforma e vai ter Fórmula 1 2 semanas depois da nossa lá. E alguma coisa aconteceu aí com as obras da Fórmula 1 que atrasou. E então cancelaram, a próxima vai ser Paul Ricard e vão jogar essa prova lá pra outubro, alguma coisa assim. Tá, e o calendário do European Le Mans Series. Mas o povo quer saber, Christian Fittipaldi. Você tem histórias com o Tony Kanaan? Fala onde você quer começar e quanto que abaixaria. Aqui tá mais tranquilo. Lá a gente tinha que se comportar. Lá na ESPN tinha que se comportar, mas aqui tá... Eu deixo ele começar pra eu saber o nível, porque eu baixo rápido. Tá, eu vou começar uma então só pra esquentar vocês dois. Aqui, até parecida lá. Quer dizer que o Christian era munhunha pra comprar carro, é isso? Era. Pergunta que carro ele tem aqui. Não. Calma. Menos. Não, então tá bom. Não, eu vou falar. Eu tenho o mesmo carro do sócio. Eu tenho o mesmo carro do sócio. Eu vendi já. Por que você vendeu? Era o da minha mãe. Mas é ótimo. E tava ficando velho. Tá bom, então compra o novo desse. É do mesmo ano? Não, que ano é o seu? Eu acho que era 17. O meu era 18. Então, nós estamos em 22. 22. Meu cara 23. Aqui, não, 23.
Não, Meio de 23 já tem modelo 25. Eu comprei vendendo. 2018 com 25 mil quilômetros, tá zero. Comprou cara. usado ainda. E depois um pouquinho, vocês entenderam, né? Não é que vai entender. Bom, enfim. O cara, gente, pra Christian Fittipaldi, corria na Newman Haas. Aqui, Não ó. vamos entrar em detalhes de salários, porque todos nós, graças a Deus, em algum momento das nossas carreiras, ganhamos muito bem. Morávamos... Esses 3, tá? Só deixar claro. Desculpa, você tá chegando lá. E o cara andava com o carro da firma, porque como todo piloto... Aquele plotado ainda? Não. Era Tá. todo piloto, né, nos Estados Unidos é praxe, acho que na Europa também. Nós somos patrocinados pelas montadoras, eles dão um carro da firma. Aqui no Brasil também tem disso hoje em dia. E eu falei, Christian, você precisa ter um carro melhor. Melhor assim, ter um carro pra você curtir, Sim. de piloto e tal. Bom, beleza. Não queria, mas não ia gastar tal. O primeiro que ele comprou, ele foi ver o carro, gostou do carro tal, voltou pra casa, não teve coragem de ir lá pagar. Mandou a Roberta, irmã dele, com o cheque da Fittipaldi Race, nem lembro o nome mais do negócio. A Roberta foi lá, ele pegou o carro, Mas era legal o carro? era uma Mercedes, era uma CLS. CLS. Se acabar de lançar. Foi o único Que é carro. o carro mais pica. Não, Tá. o único carro da minha vida que eu ganhei dinheiro no carro. Eu vendi ele por Cara, mais. pera. Não, isso 5 meses depois. Não foi 5 meses. 10 Quantas milhas você andou naquele carro? Umas 82, mais ou menos. 100 quilômetros, 160, 150 quilômetros. Ele comprou o carro, ele morava num sobrado bem legal lá, numas casinhas, que a garagem já não era coberta, então já comprou uma capa, era coberta, mas não era fechada. Tá. Já comprou uma capa pro carro, e vamos supor que a casa dele era aqui, ó. Tá. A vaga era ao contrário, a casa era na frente. A vaga da Explorer, sei lá, que é o Ford que ele andava lá, ficava parada aqui. Ele teve que alugar outra vaga, porque não tinha 2 vagas. Uhum. Ele arrumou uma vaga lá na esquina, parava a Mercedes e cobria ela e não falou pra ninguém. Ele namorava na época, não vamos citar nomes. Não, o carro era meu, não era dos outros. pô. Ninguém sabia que ele tinha o carro. Só Ele andou você e ele. Eu sabia, Tá. e ele andou 80 milhas no carro. Esperou eu ir viajar, porque acho que era... Voltei, o carro tinha sumido. Falei que agora... Não, vendi, não dava mais, não dava. Ganhou dinheiro. Aí passaram-se algum tempo, eu deixo até ele contar essa história, porque ele me lembrou hoje de manhã. Eu tava na concessionária pegando o meu carro novo, uma outra Mercedes. Eu falei, puta, esse carro aqui é o Christian, é da cara do Christian. É. Liguei pra ele e falei, ó, o que você tá fazendo? Ah, não, eu tô aqui em casa, não tô fazendo nada. Tava lá no computador dele, sei lá, fazendo com o Fernando Paiva. Vixe. Falei, se arruma, bota uma das suas 2 camisetas que você tem, uma bermuda, e pega o talão de cheque que nós vamos sair. Não, peraí. Peraí. Uou. Falei, cala a boca, vamos. Aí, de lá fomos pra concessionária, ele comprou o carro. O segundo Mercedes. Eu falei, esse carro é seu. Tá. Ele falou, como assim? É seu, pode pagar, vamos, vai levar. E foi o melhor carro que você teve. Resumindo, todos os carros legais que eu tive nos Estados Unidos, todos, sem exceção. Foram 2? Não, para. A CLS, a Série 7, quando tinha acabado de lançar, ninguém tinha aquele carro. Verdade. Lembra aquela roda Verdade, 22, verdade, 24, sei verdade. lá, eu nem lembro. Ah, mas eu tinha esquecido dessa. Então, a Série 7, daí a perua preta, a perua preta... Não, a perua preta Mercedes. Mercedes, E daí, aquela pequenininha, aquela C43 A pequenininha. C43, que ele foi diminuindo pra ficar mais barato. Foi. Não, Aí ele foi pra um Audi Allroad e pergunta pra ele antes dele mudar pro Brasil do que ele tava andando. De scooter, Não. com a bandeira quadriculada. Antes de eu mudar, o melhor carro que eu tive foi agora, recentemente, foi uma picape. Não, estamos É, falando... uma picape Não, você foi e voltou. Dodge. Quando você tava lá, Tá. nos seus últimos anos de Key Biscayne, você andava do quê? Você tinha uma scooter. A Honda da vovó, que tinha... Não, tinha scooterzinha toda quadrilha. Ah lá. Mas ela me levava do ponto A ao ponto B, então não tem problema. Mas, assim, não é uma crítica, eu estou contando verdades. Ele falou pra mim hoje que ele queria comprar um scooter. Se bobear, vai andar de scooter de que vai comprar uma elétrica. Todos esses Patinete. Todos esses anos o Tony só era amigo meu porque não tinha quem fazer churrasco. Então toda vez que ia ter churrasco na casa dele, ele ligava pra mim: ô Leme, vem aqui fazer churrasco, não sei o quê. Mentira. Vem aqui. A gente era muito amigo. Não, O cara entrava na minha casa sem bater na porta. Ah, é? Uma vez a gente tava sentado,
ele resolveu aparecer lá. Não é que ele avisou. Sim. Ele entrou, tinha uma porta lateral, assim, as casas não tem portão, porta. Ele entrou e deu uma bomba na piscina, do nada. Estilo Christian. E aí? Eu tomei um susto, ladrão. Christian. Temos muitas histórias. Não, é que a censurada a gente não pode contar, mas a outra história... Dá pra adaptar? O pessoal tá curioso. Acho que dá. A outra história boa, sempre quando tinha corrida lá no Japão, a gente varava à noite, porque todo mundo sempre tava naquele voozinho cedo de manhã. Então, e geralmente o voo era Miami... Bebendo não é que vocês não bebem, né? Vocês são dois chatos, né? Não. Miami, a gente Seattle... é louco sem beber, imagina se beber. Se bem que eu soube de um porre seu outro dia, mas... Mas ele bebeu No 2 Japão. vezes na vida dele. Não, no Japão... Não, sei lá, 3 vezes na vida dele. Três. Você bebeu? Então, 3 Esse vezes. do Japão foi ruim. Daí a gente fazia Miami, Seattle, Tóquio. Daí a gente ia varado à noite, né? Montava lá no avião. Eu fui viajando com ele. Ele do lado, ele pegava o cobertor, colocava Até hoje. Eu em entro no cima avião, da cabeça. eu cubro a cabeça, parece um defunto. Hoje à noite, quem tiver no meu voo, você pode passar. Ô, Thiago, Bota na Twitch, põe na Twitch. Thiago, passou umas 3 horas de voo, eu olhei assim pro lado e eu falei, meu, o cara morreu aí do lado. Mas você A única certeza que eu tinha é que o cobertor dava uma mexidinha de vez em quando, mas porque ele tava respirando. Seca o nariz, aquele ar-condicionado Sim. do cacete, tá louco. Tá louco. O Christian, a gente combinou de fazer a maior decisão da nossa vida, a gente fez há meses de diferença. Vamos lá. Não. Essa decisão não pode participar do podcast. Não posso, Não? é louco? Não pode. Não, a gente nós tivemos... Perder a virgindade. Não, a gente... da conta corrente, foi. A gente separou meses de diferença. E Entendi. sofremos juntos. Entendi, Um esses causos aí. Mas e mais de pista aí? Que vocês... Vocês já dividiram pista junto, tirando Fórmula Indy? Já. Tirando Fórmula Indy. Não, a gente foi de uma geração... A gente já correu de kart, a gente nunca correu juntos, né? Tá. Quando eu comecei, o Christian já tava na eu categoria tenho uma B. boa. Nossa. Não, eu tenho uma boa. Até estávamos de plantão. Pam. Então, e essa boa foi recentemente. Você não tava na corrida, que eu acho que você não era pôde nascido? fazer aquela lá. Ah, não. Foi na corrida da Granja. Daí juntou a equipe dele, que era ele, Bia, Felipe, sei lá mais quem. Daí do meu lado era eu. Não, mas você tem que contar uma antes dessa. Qual? Primeiro ano da corrida. Deixa eu contar essa, você contou. Temos tempo? Tem, vontade. 24 horas de kart indoor, velho. Você sabe qual que é. Nossa. Aquelas 12 horas. Não, era 24 naquela época. Não, Calma. era 12. Não, você tá ficando velho. Ele é A velho. primeira foi 24, filhão. Era eu, você, o Rubens e o Kiki. Isso. Isso. Aí o Christian levou, tava solteirão, levou uma gatinha, vou levar pra corrida de kart. Levou tal. Ó, aqui a minha equipe, eu, Rubens Barrichello e tal. Cristiano, estamos liderando a corrida. O Christian falou, galera, vou dormir. Foi pro carro dele dormir com a gata. Cristiano, mas dá-lhe uma porrada. Thiago, assim, não é que ele deu uma porrada. Ele destruiu. O eixo do kart envergou de uma maneira que a gente não conseguia tirar o eixo pra trocar. Então, beleza, o Christian dormindo, eu, o Rubens e o Kiki lá. O Kiki volta, pô, velho, cara. Eram 24 horas de corrida. Eu lembro, os meca com o martelo. Pá, tentando tirar. Nessa hora, acorda o senhor Fittipaldi. Vem com aquele cabelo. O que aconteceu? Eu vou ter que xingar. O que aconteceu? Falei, o Kiki bateu, eu estou tentando arrumar. Vai tomar no cu! Virou as costas, entrou no carro. Vou embora. Foi embora. Ele pegou a mina. Não, calma, que eu vou contar. Não, o detalhe mais importante, espera aí. Eu cheguei lá no box. Assim mesmo. Eu tô chorando, tanto rir. A gente não estava na primeira página do monitor, que já deviam ter, sei lá, 45 cards. A gente foi pra segunda página, a gente tava em penúltimo na corrida. Não, calma. Você conhece, né? A Você gente imagina. O que aconteceu? O que aconteceu? Tipo, a gente tava em penúltimo na corrida. a 20 voltas do último. A 20 voltas do antepenúltimo. Ou seja,
Meu, vocês estão ficando loucos, vambora pra casa. Aí ele olhou e falou, vocês estão ficando loucos. O que vocês estão fazendo aqui? Vambora, meu. Entrou no carro. Falei, caralho, tá puto. Foi embora. Aí o Rubens, porra, eu falei, Rubens, ele tem razão, velho. 3 horas da manhã, falta, vai, vambora. O Christian já foi embora. Já foi um. Entrei no carro, Aham. pego lá, Granja Viana, Sim, pego é. a Raposo. Aham. Tô voltando pra casa de madrugada, não tem ninguém, não é que eu tô arregaçando, mas Sim. não tô. Nos noventinha. Cara, passei o Christian a 50 por hora do lado esquerdo, vai ser minha avó. Falei, não pode ser, cara, morreu. Sei lá, se a mulher tava... Eu olhei pra dentro do... A 50 por hora. Bom, enfim, conta a tua história, cara. Meu, Ele é muito velho, né, cara? Velho. é muita história boa. Eu passei e falei, aí eu liguei pra ele. O pior é que aconteceu? Por quê? Véio, você saiu puto, achei que você queria chegar em casa logo, ia Sim. voltar 200 por hora pra casa. Passei na Raposa, tava 50, velho. Ah, tava tranquilo. Foi tranquilo, tinha que mandar todo no cu 5 minutos antes. Então, essa foi a primeira edição da Corrida da Granja. Daí a gente pegou a mão do Amanhã. negócio. Isso. No ano seguinte a gente treinou mais, tudo, não sei o quê. Daí embocamos umas, sei lá, 3, 4 vezes. Ganhamos Não. 4 juntos. Então, eu, você e o Rubens. Aí ele se encheu o saco, montou a equipe dele, não me convidou, me largou com o Rubens. Montou ele com o Nelson, me fudeu. Bom, daí foi... Que ano você ganhou, de 13, né? 13. Tá, então 13 a gente tava lá no Beto Carreiro correndo. Tava no Beto Carreiro, corridinha vai, ok, todo mundo se respeitando no começo da corrida, corridinha vai chegando perto do final, então começa a ficar cada vez mais importante. tudo. Detalhe. Brincadeira, hein, gente? Ninguém ganhava a vida disso, tá? Deixa ele contar. É uma coisa que a gente... Confraternização de final de ano. Continua. Tipo uma pelada de Não, fim de brigamos. ano. É, Brigamos. Então, daí Você vai juntou a equipezinha dele, né? Porque a hora que juntava 3 karts, Sim, 3 andavam é. mais do que um kart, né? Daí juntou, o que eles fizeram? Eles pegaram 2 karts lá da equipe deles que já estavam fora porque tinham tido problemas mecânicos, juntaram com os outros que estavam indo bem e começaram a empurrar todo mundo. Todo mundo não. Não, O nosso kart. o kart de vocês. Tá, a regra, Tá no regulamento. Não, tá no regulamento, porém, o bom senso, entendeu? O bom senso Nossa, o que eu já aprontei nisso aí. Então, Vamos deixar isso pra lá, Nelsinho. daí terminou a corrida, eles levaram Não uma queria certa que ele tivesse vantagem. tocado. Então, terminou a corrida, eu e ele, a gente quebrou o pau, a gente brigou. Eu falei, meu, ô Leme... A gente quebrou o pau, não. Ah, tá bom. Chegou o anjo, vai. Não. Chegou. Pera. Lógico que eu tava numa situação... Privilegiada. Não, que me favoreceu. Sim. Mas era... Leme, nós nunca vamos brigar nessa porra. Isso aqui é brincadeira. Nós somos amigos há 30 anos. Toma no cu! Vocês são uns puta ladrão! No hotel, velho. Falei, você tá brigando? Você tá falando sério? Brigamos. Não, Aí eu falei, nunca mais corro dessa merda. Não, Não, corri mais. então Parou? tá, Parei pra brigar com meu amigo com de kart de bomba d'água. O pé dormia, fazia 3 meses que ficava dormindo, que você ficava acelerando o tempo inteiro. É mentira, não é? Quando o pedal acelerador não quebrava e tinha que Ficar 3 soldar meses ele. com 4 dedos do pé dormindo, velho. Pra quê? Não ganhava porra nenhuma. R$1 não ganhava. Não, é. Então, o Christian tinha patrocínio da Shell, ganhou uns 3 postos de gasolina. Eu falei, não faço mais, não fui mais. você sabe como a gente começou a se falar? É óbvio que a gente... Quando a gente voltou a se falar Não. normalmente. Não, sabe quando? É. Sabe quando? Tô eu sentado assistindo uma tal de Indy 500. Você já ouviu falar Já, dessa corrida? já. Ela é um pouco importante, né? Sim. Então. É do leite, né? Isso. Tá. Não, isso, aquela do leite lá, sei lá. Tem tijolo na pista. Tem tijolo na sei. pista, exatamente. Que todos os carros viram pra esquerda. Fácil, né? super fácil. Fica andando Então, só pra Parece uma esquerda. travessa de lasanha a pista, né? Exatamente. Que tem um campo de golfe É. dentro da pista. E daí, um narigudo brasileiro ganhou a corrida. Daí eu olhei aquilo lá. Nossa. Me deu Meu. parabéns. Te dei parabéns. Pelo amor de Deus. Não. Vai, Aí foi. Velho, choramos e tal. Não vamos entrar ainda. Mas é coisa de velho. Brigamos por causa de uma coisa. Corremos a vida inteira juntos, batemos roda 400 por hora juntos, nunca brigamos. Já deu besteira. Corrida de kart que não valia nada em Florianópolis. O cara desce do kart como se tivesse perdido as 500 milhas de Indianápolis. Seu filho, seus ladrão! No hotel, falei, vai dormir, Christian, vai.
é por isso que o Vicente me patrocinou tantos anos, porque eu defendi as cores dele com muita honra. Olha, a faculdade da Manuela foi paga por essas corridas de kart, viu? Aí eu parei, juro, é verdade, nunca mais fiz. Mas não vou brigar, porque eu brigava com o Rubens também, entendeu? Porque no meio da corrida, só de 12 horas de kart estressando, aí porque o Nelsinho que tá roubando, o Nelsinho tirou o pé, Fiquei curioso pra essa empurrada. Não, vamos falar, ó. Não. É mesmo? Não, era eu e o Christian. Tá. Deixa o Nelson quieto. O Nelson, uma vez, teve um piloto que pesava, sei lá, uns 13 quilos, mais ou menos. Uns 13 quilos que ele colocou no kart, daí ele tirou Caiu, Christian. caiu o peso, exato, Fez tem duas razão. Exato. Não, o peso do kart caiu, isso mesmo. Daí esse piloto que pesava 12 quilos começou a empurrar o outro kart, evidentemente o outro kart começou, de repente, do nada, né? Começou a andar pra caramba. Posso falar? Você vê como as corridas eram tão saudáveis? O nosso saudoso Tuca Sim. tomou-lhe um armlock que Eu quase lembro, desmaiou. Era brincadeira, na TV. Isso era as brincadeiras que a gente fazia de final de ano. É verdade, aquela Mas foi... tudo menino. Pô, gente do céu. Leme. Não, e a outra? Que a gente se pegou. Não, a outra que você encostou em. Não foi você que bateu em mim? Foi. Hã? Mas foi sem querer. Eu né? sei que foi sem querer. Não, e eu não tinha ideia que você tava lá. Eu não Eu tinha sei. noção. Não, então. Não, você. Puta, me lembra onde é que foi? Não, foi na última curva. Não, subindo, no quintozinho Então. lá que eu rodei, o cara me deu no meio, quase que a minha perna. Quase que eu viro o Zanardi depois. Não, então como é que foi? A hora que eu fui tomar, que eu fui Você foi virar... tomar, você não me viu. Eu tava Tá. vindo mais rápido, aí enganchou. Você continuou, eu rodei, fiquei parado. O Guzi veio, mas deu no meio do meu carro, parecia um Ouch. bumerangue. Então, uma brincadeira. Você já pensou se você tivesse machucado? Não, eu A gente fui- levava muito a sério essa É, que brincadeira. não era brincadeira. É, Por gastava. isso que eu parei. Gastava puta Gasta grana. uma grana. Por isso tem que mandar os caras andar de simulador, que é melhor, ou não? Não, briga também, né? Briga Já parei também. de falar com uns 4 lá. Já também brigou. Já, briga. Você não vê as minhas lives? Eu brigo com todo mundo. Não, teve uma que eu te ajudei. Exato. Um oval lá de Daytona, a gente foi junto lá. Enfim, mas tem muitas histórias. Eu e Muito. o Christian, a gente passou alguns perrengues juntos. É isso, pessoal. O programa tá maravilhoso aqui, mas a gente vai fazer o Tony voltar mais uma vez aqui. Aproveitando, o Tony também tá na Twitch, né, Tony? Tô na Twitch, a gente faz live todas as noites aí, durante a semana, entre 8h30 e 9 horas do Brasil. Show de horror, hein, gente? Não, pior vale a pena, que é aqui. legal. Mas Simulador a gente tá faz bacana lá. simuladorzinho, a gente É. briga, a gente organiza umas corridas que dá briga. Inclusive hoje à noite tem corrida, mas eu não vou estar porque eu vou estar no avião. Mas enfim, quem quiser, cai lá. Beleza, Tony, cara, valeu demais Imagina, pela obrigado. companhia, brigadão aqui, tá sempre convidado pra voltar aqui pra... Convence, se eles forem fazer uma equipe nas 500 milhas que não tem mais, pra eles me convidarem, porque eu sou funcionário do Rubens. Gente, Leme, só pra finalizar, toda a sorte do mundo em Indianápolis. Se tem uma pista que você faz uma diferença, é em Indianápolis. E não é porque eu tô nas câmeras, as minhas fichas estão em cima de você e do Elinho. É claro que vão ter outros 2, 3 favoritos também, mas vocês são um dos francos favoritos à prova. E, Valeu. acelera. Tenta Obrigado. embocar uma segunda nessa tua última corrida, que daí não vai ser a última, né? Porque o telefone vai tocar. Não, vai ser. Mesmo se você ganhar, Vai, porque é melhor ir embora desse jeito, já pensou? Eu vou falar aqui, não falei pra ninguém, eu só contei pra minha mulher. Tem o tal do mic drop, né, que os caras falam nos Estados Unidos. Eu vou acabar minha entrevista em cima do carro, vou roubar o microfone do cara da NBC e vou fazer assim, ó. Tchau. that's it. Game Tá over. bom. Hã? Game Acabou. over. Tá bom. O que você faria se eu ganhasse? Na sua última Essa corrida. aí tá bonita. Né? Essa aí tá legal. Só Mas pega você também faria isso? Você ia Tá dar com um quantos valeu? anos? 48, vou fazer 49. Ah, Não, se tivesse É corrida de difícil. Fórmula 1 até se tiver 25 anos de Fórmula, 26 anos de não, Fórmula mas 1. uma coisa é Fórmula 1, Indianápolis, a experiência, se consegue, a experiência dá, né? Não, mas então, bom, nós vamos falar mais meia hora. Sim, né? O que aconteceu? Eu expliquei isso pro Christian hoje. As oportunidades estão ficando cada vez Sim, menores. natural. Eu beneficiei de uma ótima corrida no passado, então eu fui na onda. Uhum. Se eu já não tiver uma boa corrida esse ano, o espaço não vai estar lá. Já Lógico. anunciaram o Kyle Larson no meu carro ano que vem. Então, assim, aí pra entrar lá pra fazer número, aí eu também não quero mais. Entendeu? Lógico. Então eu antecipei essa história e tá bom. Agora, se ganhar e quiser fazer outro carro, Eu tenho certeza, se ele ganhar, ele vai fazer o drop, mas se aparecer um carro bom, ele A vai gente- fazer de novo. Vai pegar o microfone do chão lá. eu pego de volta, Aí ele gente, faz desculpa, É. caiu sem querer. E é melhor fazer 2 drops do que um drop, né? Claro.
Você já pensou se isso acontecesse? Você não ia ficar triste. Não, porque aí eu vou ter que pegar o primo, né? O primo é o Hélio, ele vai ganhar 4. Eu vou ter que dar 2 ou para 3. Tinha esquecido. Na verdade, desse detalhe. a minha ideia era fazer a minha última 500 milhas quando eu fizesse 50 anos. Mas as oportunidades foram se fechando, mas Mas você nunca sabe. se eu ganhar, Então. eu só abrir de novo. Entendeu? Então vamos ver. E aí, você falou um negócio que tá guardado. No dia 28 eu falo na transmissão lá. Olha lá, mic drop. Tá aí. Valeu demais, Boa sorte, pessoal. valeu, Boa gente. sorte, Obrigado. Tony. Valeu demais, Nelsinho. Obrigado mais uma vez. Christian, valeu. Valeu, pessoal em casa. Se esse vídeo não merecer teu like, tua inscrição no canal aqui, ativando as notificações, realmente não sei mais o que a gente faz, mas semana que vem estaremos de volta com mais Pelas Pistas, acelerando pra você. Valeu demais, pessoal. Até a próxima.